Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver a arquitetura em camadas do Domain Driven Design. Uma diferença das aulas anteriores é que nessa aula a gente não vai ficar só nos conceitos e vai entrar na prática. Vamos definir e construir já a estrutura da arquitetura que a gente vai usar na nossa implementação. Bem, só para relembrar, o conceito de arquitetura em camadas aparece no mapa de navegação do DDD na parte da visão tática e é a forma como a gente deve implementar para permitir o isolamento do nosso domínio. Então, o nosso domínio, a camada do domínio, ela vai ficar isolada graças a uma arquitetura em camadas. E aí a gente vai implementar uma arquitetura em camadas clássica, onde a gente vai ter uma camada que é o domínio, onde todo o código essencial da aplicação vai estar aqui. Uma camada de infraestrutura, onde a gente vai, num primeiro momento, colocar as questões de persistência dos dados. Uma camada de aplicação, onde nós vamos implementar uma API REST. E uma camada de apresentação, que vai ser a interface do usuário. Na camada de infraestrutura, nós vamos implementar, como eu disse, as questões de infraestrutura relacionadas à persistência de dados. Então, o nosso domínio, como a gente sabe, ele não pode depender de nenhum recurso que seja relacionado a como os dados vão ser persistidos. Então, a gente vai ter uma interface, interfaces aqui no domínio que determinam como que a estrutura deverá persistir os dados e recuperar esses dados, e na infraestrutura a gente vai implementar esse código. A gente tem algumas opções, nem todas estão listadas aqui, né? Então a gente tem o Entity Framework, que é o nativo da Microsoft, que é o ORM nativo da Microsoft. A gente tem um outro ORM que é muito usado, que é o NHibernate. Você poderia fazer tudo isso manualmente, ou seja, abrindo conexão com o banco e executando comandos SQL usando a DONet, o que não é muito recomendado, pois o nível de trabalho que você teria seria gigantesco. Existem outros no mercado, tem um ORM muito popular hoje em dia para .NET chamado Dapper, ou Dapper, não sei exatamente como pronuncia, mas eu ficaria entre NHibernate e Entity Framework. A escolha natural seria NHibernate, e eu acredito que em alguma aula anterior eu falei que a gente iria usar o NHibernate, mas houve uma mudança aí nos planos, o que é muito comum em desenvolvimento de software, e foi decidido que nós vamos usar um banco de dados NoSQL, vai ter uma surpresa aí, eu vou explicar para vocês, e esse banco de dados, é possível usar ele através do Entity Framework de uma forma bem simplificada. Então, mas a gente não vai se preocupar com isso agora, porque como vocês vão ver, a gente vai focar muito no domínio para depois se preocupar com a infraestrutura. Mas só estou adiantando que a gente vai usar o Entity Framework em vez do NHibernate. A gente vai implementar a nossa API REST usando o projeto do tipo Web API, do ASP.NET, do .NET. Existem outras possibilidades, a gente até já discutiu elas, não vou entrar nos detalhes aqui, mas a gente vai usar o Web API. E na camada de apresentação a gente vai usar a tecnologia Blazor, que vai permitir com que a gente utilize código C# na camada de apresentação, no front-end, inclusive aproveitando parte do nosso modelo do domínio, o que é uma vantagem enorme se você opta pelo Blazor na camada de apresentação. E tudo isso em testes unitários. Então, nosso objetivo aqui nessa aula vai ser montarmos na prática essa estrutura, o esqueleto dessa estrutura no Visual Studio com o .NET. Então, falando um pouco mais sobre estrutura de camadas, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma solution no Visual Studio. A solution vai representar o nosso subdomínio. As pastas, a gente vai criar pastas dentro dessa solution e essas pastas vão representar os bounded context. O bounded context principal desse subdomínio e os que vão se relacionar com esse bounded context principal, o que é comum acontecer.
Então, essa estrutura vai representar muito bem como que é o mapa de contexto, ele vai dar um resumo do mapa de contexto da nossa implementação. Os projetos, cada projeto vai representar uma camada nessa nossa estrutura de camadas. A gente vai implementar os namespaces da seguinte forma, então, primeiro vem o nome do domínio, em seguida o nome do subdomínio e em terceiro a camada. Com isso, a nossa estrutura vai estar preparada para o seguinte: fazer toda a separação dos bounded contexts, fazer a separação do subdomínio em camadas, modelagem de outros subdomínios do domínio principal sem que haja conflito de namespace. Então a gente cria uma estrutura, por mais que essa aplicação inicial seja simples, ela já tem toda uma estrutura que permite um crescimento, tanto em nível de bounded contexts, quanto nas questões das camadas. E isso garante com que ela possa crescer e, se ela vier a se tornar mais complexa, a gente não tem que reescrever tudo isso do início. Bem, vamos para a demonstração. Vamos fazer isso na prática, na verdade. Vamos começar definindo aqui qual que é o repositório que a gente vai usar no GitHub. Bem, como eu disse anteriormente, a gente vai usar o GitHub da Algorama, github.com/algorama, e eu já criei aqui um repositório chamado curso DDD. Então, todo o código utilizado nesse curso vai estar aqui. O código mais atualizado vai estar na master, na branch master, e vai existir uma branch para cada aula que for mexer com o código, como essa que a gente está tendo hoje. Então vai ter uma branch que a gente já vai criar, que é a branch da aula 11, que essa aqui é a aula de número 11, arquitetura em camadas. Então esse vai ser o nome da branch para ficar bem explícito o que tem de código ali dentro. No momento aqui que vocês estão vendo, esse repositório está vazio, eu vou só copiar aqui o link dele e vou lá no meu Visual Studio 2019. Então eu estou usando aqui o Visual Studio 2019 Community, você usar aí. Se você quiser, você pode fazer tudo isso do zero num repositório seu, fique à vontade. Se quiser só acompanhar as aulas e baixar o código-fonte também, fique à vontade. Eu vou então aqui no Git e vou clonar o meu repositório. Então, vou colocar aqui o nome do o link do meu repositório, e ele vai criar aqui na minha pasta fontes/curso DDD, você coloca aí na pasta que você quiser. Eu vou clonar, o clone está sendo feito, ele não tem nada dentro desse repositório, mas ele já registra aqui na master, e o que eu vou fazer aqui é só configurar deixa eu ver aqui mesmo em Git, eu vou vir aqui em Settings, e aqui no Git Repository Settings, eu gosto já de deixar aqui minhas credenciais, geralmente eu deixo aqui no Global Settings, aí você pode pôr aí, se você quiser, para não ter que ficar fazendo login todo momento. Mas o que eu vou fazer aqui nesse Git Repository Settings é adicionar o Git Ignore e o Git Attributes. Tá? Basicamente isso. Vocês não vão precisar fazer isso se forem usar esse mesmo repositório, tá? Só estou demonstrando aqui o que está sendo feito. E aqui eu vou dar só um init e commitar e fazer um push da minha branch para o repositório, da branch master. Muito bem. Então, se a gente voltar lá no GitHub, a gente vai ver que a nossa branch já foi inicializada, já temos aqui o Git Attributes e o Git Ignore. Ela está vazia e a gente vai fazer tudo isso, a gente vai fazer a implementação agora, mas vai fazer essa implementação usando uma outra branch. Então aqui no próprio Visual Studio eu vou fazer uma nova branch usando a branch local. Deixa eu fazer isso pela interface aqui a gente no Visual Studio tem uma interface nova chamada Outgoing e Incoming, que é onde meio que você gerencia tudo todo o processo do Git por aqui. E daqui eu consigo criar então uma nova branch local. Então eu vou criar uma nova branch local, essa branch vai se chamar aula 011, vou pôr aqui ponto
o nome da aula vai ser Arquitetura em Camadas. Então, Arquitetura Camadas, tá? Só para ficar claro o que se trata essa branch. Vamos criar a branch criado. O nome ficou extenso, mas é mais por uma questão didática. Tá? Então a gente pode trabalhar nessa branch, depois que finalizar, tiver tudo ok, eu faço o merge dessa branch para master sempre ficar com a última versão. Então se você está assistindo, dependendo do momento que você estiver assistindo essa aula, a master já vai estar com todo o código implementado. Tá? Então, se você quer acompanhar a implementação de cada uma das aulas, é só você fazer um checkout aí da branch da aula respectiva que você está assistindo. Tá? Podemos fechar isso daqui e vamos começar a criar a nossa estrutura. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma solution. Aqui ele está com o folder aberto, tá? Mas a gente vai criar uma nova solution dentro desse nosso repositório. Mas antes, eu esqueci de uma coisa, a gente precisa criar uma pasta, criar duas pastas lá dentro, porque a gente vai tratar com dois subdomínios aqui durante o curso. O subdomínio do churras e o subdomínio do shared kernel. Tá? Então eu vou abrir aqui a pasta, não, eu vou abrir o meu Explorer. Então eu estou aqui no Windows Explorer e aqui dentro eu vou criar duas pastas. Eu vou criar a pasta onde vai ficar toda a estrutura do shared kernel, que a gente vai ver depois, tá? Eu não vou chamar de shared kernel, vou chamar só de kernel para simplificar. E a outra pasta vai ser o churras, que é o nosso subdomínio, o subdomínio que a gente vai implementar. Tá? Então as pastas estão criadas, eu vou agora criar uma solution dentro da pasta churras. Tá? Para criar uma solução vazia, você vem aqui em File, New, Project. E aqui dentro, ele está carregando os templates aí do Visual Studio, a gente vai procurar um template chamado Blank Solution. Então, se ele não aparecer aí direto para você, você procura aqui por Blank, ele vai trazer aqui a primeira opção, Blank Solution. Então, Next, a minha solução, olha, tome cuidado com o location, tá? Eu quero que ele coloque naquela pasta que a gente acabou de criar. Então, aqui é no meu C2 barra fontes barra curso DDD churras. Então, é aqui dentro que ele vai criar. Ele vai criar uma nova solução e a solution que eu quero, o nome dela vai ser churras mesmo. Muito bem, já abre a solução aqui. Se a gente for lá na pasta, opa, ele criou uma pasta adicional aqui, vamos acertar isso. Eu me esqueci que ele cria a pasta quando você cria a solution. Deixa eu fechar aqui, vou dar um close solution. Estou com a solução fechada, só para a gente mover e não ficar com duas pastas churras, né? Não ficou legal. Então, essa pasta aqui, eu vou dar um... Vamos ver aqui, renomear essa aqui primeiro. Vou entrar aqui dentro, tirar essa pasta aqui. Bem, vocês viram que eu me atrapalhei um pouco aí, faz parte também, mas é bom para aprender que quando você cria uma solution, ele já cria a pasta. Então, eu vou até apagar a pasta kernel aqui, porque depois eu vou ter que criar ela, e aí ele já cria a pasta também. Enfim, a gente tem a pasta churras, dentro da pasta churras a gente tem a solution, que vai representar esse subdomínio. Vamos abrir ela aqui novamente. Open Project Solution, lá no C2 fontes, curso DDD, churras SLN. Muito bem, agora a gente já está com a estrutura base pronta aqui. Estamos com o nosso repositório clonado, né, que é o curso DDD, já estamos aqui na branch correta e já criei a solution do meu
do meu subdomínio. Agora, dentro aqui, como um subdomínio ele é de um bounded context principal e desse bounded context ele pode conversar com outros bounded contexts, a gente acaba criando e separando esses bounded contexts dentro da solution também através de pastas. Essas pastas que a gente cria, deixa eu trazer para cá para vocês poderem ver. Se você clica com o botão direito na solution, você tem uma opção aqui chamada, novamente, Add New Folder Solution. Essa pasta aqui não reflete uma pasta no desktop, no seu Windows, tá? É uma pasta virtual da Solution. Eu vou ter uma pasta chamada churras também. Todo o código referente ao subdomínio churras vai estar aqui dentro. E aqui sim eu vou ter uma outra pasta chamada kernel, onde depois vão aparecer os projetos do shared kernel, os quais a gente tem que ter acesso para implementar o nosso domínio. Tá? E agora a gente vai começar a criar as nossas camadas, né, os projetos que vão representar as camadas aqui do subdomínio churras. Botão direito na pasta, Add New Project. E aí é o seguinte, a gente vai usar o tipo de projeto que é o .NET Standard. Vamos procurar aqui, Standard. Que é uma Class Library, tá? É um projeto do tipo Class Library, só que ele usa como target framework o .NET Standard, então ele é uma biblioteca que pode atender a múltiplas plataformas. Então sempre que for possível a gente vai estar usando projetos que usam .NET Standard. O projeto, então, como a gente falou, ele vai dar origem a um namespace, e esse namespace precisa representar o domínio, ponto subdomínio, ponto camada. O nosso domínio vai ser empresa, tá? A gente não tem o nome de uma empresa específica, é uma empresa fictícia, então a gente vai chamar de empresa o nome do domínio, que contempla todos os subdomínios que precisam ser implementados. O subdomínio é o churras da firma, mas vamos chamar só de churras. E a camada, aí a gente vai ter a camada de domínio, que é a camada onde vai estar todo o código que representa o domínio churras. Ele vai mostrar aqui o Target Framework, ele traz o .NET 5, mas sempre que possível, use o .NET Standard 2.1, tá? Que aí o seu projeto fica mais compatível, o seu código vai ser compatível com mais bibliotecas além do .NET 5. E vou criar. Muito bem, essa é a camada de domínio. Toda vez que ele cria um projeto, ele já cria uma classe que, por enquanto, não interessa pra gente, então eu vou excluir ela. Se você der 2 cliques aqui no projeto, você vai ver o CS Project criado. Opa, deixa eu acertar isso aqui. Pronto, voltei a solution aqui para o lado direito. Então, o CS Project, veja que ele é bem simplificado, ele usa o Microsoft.NET SDK, e aqui está o Target Framework, que é o Net Standard 2.1. É isso que a gente precisa por enquanto. A gente vai quebrar a camada de domínio em duas partes. A gente vai ter o Churras Domain, e a gente vai ter também o Churras Domain Model. Então eu vou criar um novo projeto, do tipo Class Library também. Ele vai se chamar churras.domain, empresa.churras.domain.model. Também .NET Standard 2.1 e pode criar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que um modelo fique separado de elementos como services, como validação, processos de validação, coisas que vão exclusivamente rodar em back-end. E o model ele vai poder ser enxergado tanto pelo domain
quanto também vai poder ser enxergado pela minha camada de front-end, como a gente vai ver lá na frente. Isso vai garantir com que a gente converse a mesma língua do modelo do domínio, tanto no back-end quanto no front-end, tá? Se você já quiser, você já pode criar a dependência. Então, para eu falar que o domain model, o projeto do Churras Domain depende do domain model, eu venho aqui nas dependências, add project reference, e marco aqui o domain model. Tá? Então, aí eu já tenho a dependência então entre o meu domain e o domain model, representado aqui. Vamos criar mais um projeto para a nossa arquitetura, também class library. Esse projeto então vai se chamar empresa.churras.infra. Por que infra? Porque é nesse projeto onde a gente vai colocar as dependências de frameworks e de outras coisas que representam a nossa camada de infraestrutura. .NET 2.1 também. Não preciso do class aqui. E aí eu posso, aqui no infra, eu posso adicionar a referência direto do domain, porque a minha infraestrutura enxerga o domínio. O meu domínio não enxerga a infraestrutura, tá? Essa é a regra. E quando eu falo que a minha infraestrutura enxerga o domain, por dependência, por cascata aqui, ele também enxerga o domain model, tá? Então você não precisa criar a dependência para os dois projetos. Se você olhar aqui o Churras Infra, você vai ver que ele está apontando só para o Churras Domain. Tá? O Churras Domain Model, ele não tem dependência com ninguém, e o Churras Domain enxerga apenas o Churras Model. Muito bem. Então, nossa estrutura de camadas está começando a crescer, está começando a ser formada aqui. Bem, a gente precisa criar mais um projeto aqui dentro do Bounded Context de Churras. Esse novo projeto, ele não vai ser um class library, ele vai ser um projeto do tipo MS-Test. Existem várias formas de se criar projetos para testes unitários ou testes de integração. A gente nesse curso vai usar o projeto padrão, que é o MS-Test, que usa o framework de teste do próprio .NET Framework, da própria Microsoft. Como é que a gente vai chamar esse projeto? Ele também vai chamar empresa churras.tests. Okay? Veja que eu estou sempre para as camadas, para os elementos que refletem a arquitetura, né, a arquitetura em camadas do Domain Driven Design, a gente está usando termos em inglês. Aqui, em vez de usar o .NET Core 3.1, vamos usar o .NET 5, tá? Como target framework do projeto de teste. O projeto de teste, usando o framework da Microsoft, ele precisa ser .NET, ele não pode ser .NET Standard. Eu vou excluir esse aqui, não precisamos dele agora. E como dependência, a gente pode adicionar dependência ao Churras Infra. O Churras Infra, por sua vez, depende do Churras Domain, que depende do Churras Domain Model. Então veja que eu só preciso vincular o teste ao Churras Infra, que eu já tenho acesso a toda a estrutura, todas as camadas aqui do meu projeto. Bem, com isso a gente fechou a camada de domínio, representada por esses dois projetos, camada de infraestrutura, e a nossa camada, o nosso projeto que vai fazer toda a parte de teste. Agora a gente precisa fazer a nossa camada de aplicação, que é uma API REST. Então a gente vai adicionar aqui um novo projeto. Esse projeto você vai encontrar o template dele aqui como ASP.NET ASP.NET Core Web API. É o projeto, o template de projeto para a criação de APIs no padrão REST. Tá? O nome do projeto vai ser empresa.churras
.api. Nesse caso eu prefiro usar o termo API em vez de application, né? Porque eu acho que é mais adequado, porque a API REST é um padrão já muito usado no mercado, é mais conhecido e mais relevante do que o termo application usado no Domain Driven Design originalmente, tá? O Target Framework é o .NET 5.0. Nós não vamos mexer com a autenticação por enquanto, vamos deixar sem nada. E vamos deixar ele configurar o HTTPS. Esse OpenAPI Support, a princípio, a gente não precisa dele, podemos desmarcar. Só o HTTPS é o suficiente. E aí ele já cria para a gente aqui um projeto com um templatezinho padrão aqui de uma API. Tá? O que a minha API precisa enxergar? Ela enxerga exatamente a mesma coisa que meu projeto de teste. Então eu posso aqui já nas dependências adicionar a dependência ao projeto infra. Ou seja, a minha API, que é o meu back-end, vai enxergar a camada de infraestrutura, a camada de domínio e a camada de domain model, todas aqui referenciadas em cascata. Okay? Para fechar, a gente tem que criar um último projeto, que vai ser o nosso projeto de front-end. E esse projeto de front-end a gente vai usar o Blazor WebAssembly. Existem duas formas de se usar o Blazor. Você pode usar ele WebAssembly, que seria a forma onde o código vai ser executado no browser, ou o server, o Blazor Server Side, que o código é executado no servidor e as interfaces são transmitidas para o browser através da tecnologia SignalWire. Não vou entrar em detalhe nisso agora, mas a gente vai usar o Blazor WebAssembly, que é o mais interessante aí para o nosso caso. O nome do projeto, empresa.churras.front. Front-end, web, aí tanto faz, tá? O que você achar melhor. Eu vou colocar empresas churras front para ficar bem claro que é o nosso front-end aqui. Eu quero que ele seja .NET 5, tá? Não quero nenhum tipo de autenticação, pode ser HTTPS, sem problema, mas eu vou marcar ele aqui que eu quero que ele seja um Progressive Web Application, ou seja, se for bem implementada, a interface for bem responsiva, a nossa aplicação poderá ser instalada num dispositivo model como um PWA, tá? Mas lá para frente a gente vai ver o que é isso. Projeto criado, o projeto Churras Front, o que ele pode enxergar? Ele vai poder enxergar só o nosso model. Por quê? Porque a comunicação entre ele e a API vai ser feita através de requisições HTTP, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Mas em questão de dependência, a gente já pode colocar aqui Add Project Reference, deixar ele enxergar o model, porque aí a gente aproveita os mesmos objetos que vão fazer parte aí do nosso domínio, eles vão também poder ser, a gente vai poder interagir com eles também no front-end, o que simplifica muito a nossa comunicação e mantém também uma ubiquitous language entre as camadas muito mais forte. Tá? Só para encerrar, vamos dar um build em toda a solution, para ver se tem algum erro de compilação em algum dos projetos. Não é para ter, porque a gente acabou de criar eles do zero, está tudo com sucesso. E futuramente, quando a gente for testar a aplicação, executar ela para teste, a gente vai o Visual Studio vai precisar sempre levantar a API e o front-end. Sendo assim, para isso ser possível, a gente tem que ir nas propriedades da solution. E nas propriedades da solution, aqui ele tem o Multiple Startup Projects. Eu vou escolher para ele startar a API e startar também o front-end. Vou pegar meu front-end aqui e jogar para cima. Então ele sempre vai startar os dois. Com isso meu Visual Studio já fica configurado para isso. Você pode até testar e executar para ver o que acontece. E como você pode ver aqui, ele levanta duas aplicações.
uma que está rodando aqui na porta 44342, que é a API. E a API, o projeto de template, por padrão, deixa um exemplo lá de um controller chamado Weather Forecast, que retorna essa rede de objetos aqui que representa previsão de tempo. Tá? Só um exemplo que a Microsoft mantém lá como padrão. E ela também a gente também levantou aqui a aplicação front, que é o Blazor WebAssembly. Então ele traz uma aplicação já com um templatezinho aqui, um layoutzinho já montado para a gente partir daqui se quiser. E alguns exemplos aqui, um exemplo de um componente que permite interação e um componente que vai buscar dados aí, que por curiosidade são os mesmos dados que estão na API. Mas não está indo buscar na API, tá? Ele está indo buscar no próprio projeto onde essa aplicação aqui foi hospedada. Então, basicamente, eu só queria mostrar isso aqui porque para vocês verem que os dois projetos estão rodando, mas o mais importante é que a nossa arquitetura em camadas foi desenvolvida. Então a gente tem aqui todos os projetos já representando cada uma das camadas. O domínio a gente está representado em duas por conta de poder compartilhar um model com o front-end. E a gente já tem também o projeto de teste unitário. Então, a partir de agora, a gente vai começar a desenvolver, focar no domínio, né? A gente vai focar nesses dois projetos, criar o nosso modelo para depois passar para a infraestrutura e para a API e para o front-end. Para finalizar, eu vou comitar aqui essas mudanças, né? Então, arquitetura criada, estrutura, arquitetura em camadas, seguindo as regras do modelo. E com isso, você vai ter a possibilidade de baixar essa branch e ter acesso ao código aí. Deixa eu só ver se acho que falta fazer um push aqui. E aí está. Então a gente já tem aqui a estrutura de camadas já criada na branch da aula 11. Vamos já fazer o merge na master também, aí vocês já acompanham esse processo. Eu dou um checkout na master, e aí eu clico o botão direito na branch da aula 11 e faço um merge da aula 11 na master. Ele pergunta se eu tenho certeza, eu tenho certeza. Então ele cria aí o merge, não vai ter conflito, porque estava vazia a master. A única coisa que a gente vai observar é que agora a gente tem aí a master com o mesmo código da aula 11. A partir das próximas aulas, eu vou evitar ficar falando muito de Git, tá? Eu vou focar mais no processo de modelagem em si, e a parte do Git eu vou deixar meio que já preparada para a gente não ficar perdendo tempo com isso. Então, esse aqui foi o nosso primeiro contato com o Visual Studio, com a estrutura de camadas, e nas próximas aulas a gente vai começar a pôr a mão na massa para valer. Qualquer dúvida, entrem em contato, podem deixar as dúvidas aqui nesse vídeo ou entrem em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima!